Adolescente de 15 anos morre em acidente registrado na rodovia durante a madrugada. Veja também. Familiares se despedem de um motociclista que morreu em grave acidente no distrito de Ajapi. Criminoso é preso por importunação sexual. Adolescente relatou que foi abordada enquanto retornava da escola para sua residência. E hoje é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Você vai conhecer a história dessa família que optou pela adoção tardia. São 3 irmãs adotadas pelo mesmo casal. Saber que nossas irmãs iam junto também, a gente ficou muito feliz. Esses são os destaques do RC Notícias desta segunda-feira, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos com uma triste notícia. Um adolescente de apenas 15 anos morreu em um acidente de trânsito registrado nesta madrugada na rodovia SP-127, altura de Rio Claro. Segundo informações, a vítima estava com os pais quando um outro carro colidiu na traseira do automóvel da família. O menino acabou não resistindo. Ele era natural de Rio Claro, mas morava atualmente em Piracicaba. E tem um agravante, viu? O que nos deixa também muito revoltados aí é que a informação é de que o motorista que provocou o acidente e a morte do menino estava embriagado. A polícia agora investiga o caso. O corpo do adolescente foi levado para o IML de Rio Claro. E a gente fala agora de uma outra tragédia registrada na noite de sexta-feira. Um homem acabou morrendo carbonizado após um gravíssimo acidente. As cenas registradas são assustadoras, olha só, porque mostram o fogo consumindo os veículos. O acidente envolveu uma moto e um caminhão na estrada vicinal Nicolau Marotti, que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi. Segundo as informações, o motorista do caminhão disse que realizava uma manobra quando ouviu um barulho e percebeu aí a colisão. A Guarda Municipal, que fazia patrulhamento, chegou no local e constatou as chamas. O condutor da moto foi identificado como Sérgio Coraça, de 58 anos, que morreu na hora. Uma mulher de 29 anos, que estava na garupa, foi socorrida por populares até a chegada do resgate. Ela ficou gravemente ferida e com muitas queimaduras. O homem foi sepultado no sábado. A mulher teve 60% do corpo queimado e segue internada. E falando das ocorrências policiais, um indivíduo foi preso na tarde de sexta-feira acusado de importunação sexual no bairro Consolação. A polícia militar foi acionada e no local as equipes apuraram que uma adolescente relatou ter sido abordada por um homem desconhecido enquanto retornava da escola para casa. Segundo o relato da vítima, o suspeito a abordou na via pública e praticou atos característicos do crime de importunação sexual. A adolescente conseguiu buscar auxílio junto aos familiares que acionaram a PM. Com as características então informadas, os policiais localizaram e prenderam esse suspeito, que foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da justiça. Que bom, essa adolescente conseguiu fugir e acionar os familiares, e rapidamente também a polícia chegou para fazer a prisão deste indivíduo. A terça-feira deve ser de sol com muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Rio Claro, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Iracemápolis, mínima também de 16 e máxima de 27. Em Araras, as temperaturas oscilam entre 16 e 29 graus. E agora a gente fala de combate à violência doméstica e também da importância de levar informações para as novas gerações para que possamos realmente mudar uma realidade inserida em nossa sociedade. Para isso, a Guarda Municipal realiza palestras em escolas. Segundo dados do Ministério das Mulheres, em 2025, o número de registros de violência doméstica contra a mulher cresceu 45% em comparação ao ano de 2024. Um tema delicado, mas que precisa ser discutido cada vez mais cedo, principalmente entre os jovens. E para falar sobre o assunto de uma forma dinâmica, a Escola Estadual Barão de Piracicaba recebeu a Guarda Civil Municipal, através da Patrulha Maria da Penha, para uma roda de conversa com alunos e docentes.
Para esses jovens, ter a oportunidade de discutirem o tema é de extrema importância para garantir um futuro mais seguro. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia devia ter muito nas escolas, porque isso é um assunto que está se tornando muito normal hoje em dia no mundo de hoje. Então a gente precisa estar sabendo para a gente poder crescer com isso, porque tem mulheres que às vezes cresceram sem isso, então às vezes não sabem como se defender. Então eu acho muito importante que a gente leve esse conhecimento para a vida e a gente aprende, principalmente nas mulheres, a como nos defender, saber que a gente tem uma rede de apoio que a gente pode contar. E os meninos aprender que, às vezes aquilo que eles estão fazendo não é legal. As pessoas vão aprendendo desde pequeno o que é certo e o que é o errado. Então as crianças, elas às vezes aprendem com pais, assim, umas brincadeiras ali, que eles fazem assim, geralmente, mas tá errado. Algumas estão muito erradas, aliás. E a gente for normalizando com o tempo esse tipo de brincadeira, tal, e aprender muito desde pequeno ajuda muito essa pessoa a desenvolver um pensamento assim, que a gente tá errado de fazer esse tipo de coisa. O objetivo foi orientar os estudantes sobre diferentes tipos de violência e mostrar como identificar sinais de abuso dentro e fora de casa e em diferentes tipos de relacionamento. Principalmente nessa faixa etária que eles estão iniciando relacionamentos, tanto amorosos e também relacionamentos de amizade mais duradouros, para eles poderem identificar o que é abusivo, o que é normal, o que não é. Então é muito importante mostrar para eles o que é um relacionamento saudável. Para a GCM Luciana, responsável pela Patrulha Maria da Penha, estar nas escolas é uma oportunidade de combater o ciclo de violência cada vez mais cedo. Esse tema está sendo abordado nas escolas para que não venha acontecer uma situação de violência quando elas se tornarem adultas. Elas saberem respeitar, elas saberem o que é ser respeitada e os meninos também, a saberem respeitar a mulher, a saberem respeitar suas futuras companheiras, para que não venha acontecer novos casos futuramente. A iniciativa reforça a importância da informação e do diálogo, trabalho que vem sendo realizado pela Guarda nas escolas de Rio Claro. Tem o pessoal que faz o trabalho na rua, né, combate ali quando está acontecendo. Nós trabalhamos com a prevenção, para isso que não venha acontecer novamente, tá? Para que essas pessoas não virem as próximas vítimas, né, no futuro. E a seguir tem as oportunidades de emprego para este começo de semana e você vai conhecer a história desta família que é inspiradora neste Dia Nacional da Adoção. São 3 irmãs adotadas pelo mesmo casal.
De volta, e para começar a semana tem as vagas para você que busca uma recolocação no mercado de trabalho. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar de ferramentaria, cozinheiro, ajudante geral, consultor de vendas, operador de máquinas, mecânico de caminhão, programador de logística, impressor offset, jardineiro e manobrista. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E olha, nós já estamos aqui com essas imagens lindas para contar a história dessa família, porque hoje é o Dia Nacional da Adoção, que é celebrado anualmente no Brasil em 25 de maio e tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o tema e incentivar também a adoção, especialmente a tardia. E na nossa reportagem você vai conhecer essa família linda, que é um desses exemplos da adoção tardia. São 3 irmãs adotadas pelo mesmo casal. Alguns sonhos não mudam só uma vida, mudam uma família inteira. A gente sempre teve o desejo de ser pais pela via adotiva. E a gente sempre via vídeos, a gente sempre via reportagens, e era algo assim que deixava o nosso coração muito quentinho. Então a gente falou, um dia a gente vai fazer o processo para a gente entrar na fila da adoção. E aí uma noite eu tive um sonho que eu entrava num pátio, como se fosse um pátio de um colégio, de uma escola. E eu via várias pessoas andando e de repente aproximava 3 silhuetas assim muito luminosas, um maior, um do meio e um menor. E aí eu ficava olhando assim, e aí uma voz falava para mim, mãe, a gente quer ir para casa, você pode vir buscar a gente? E eu acordei chorando e falei com o Du e daí nós fomos, no mesmo dia a gente já foi pro fórum para dar início na papelada do processo. E quando a gente recebeu a notícia que teria um casal que estava interessado em nós 3, nas irmãs, a gente ficou surpresa porque a gente nunca foi adotada junto, que seria algo novo, que a gente ia construir algo juntos, nós 3 irmãs, e que a gente não ia se separar dessa vez. Saber que nossas irmãs iam junto também, a gente ficou muito feliz. A gente se conheceu, a gente já falava de ter tinha esse sentimento presente, né, no nosso, tanto do meu lado quanto do dela. Quando a gente parou para fazer o nosso cadastro e a gente observa o tanto de critério que existe, né, e aí a gente conversou bastante, a gente falou, poxa vida, como assim eu vou ficar escolhendo? Se fosse um filho biológico, a gente não precisaria escolher, né? Então foi por isso que a gente deixou bem aberto o nosso cadastro, né? Assim, não teve restrição nenhuma, né? E também foi esse o motivo, né? Porque apareceram 3 meninas na nossa vida, né? E parece assim que a gente já estava construindo uma conexão, porque ambas haviam sido adotadas e elas tiveram depois que retornar para o abrigo. E isso foi um processo muito doloroso. Foram 9 meses, né? De aproximação. De aproximação. E como a gente estava no Paraná e elas estavam no São Paulo, né? Bem distante, 10 horas de viagem, a gente fazia semanalmente videochamadas. A psicóloga do abrigo estava ajustando ali o computador, então ela aceitou a gente, mas ela não tinha avisado as meninas. Então, de repente, aparece a gente na tela, daí a gente, oi, tudo bem, com aquela ansiedade, com aquela alegria de conhecer o rosto das nossas filhas, como se fosse um parto, que é a primeira vez que você pega o teu filho no colo e você vai ver o rosto, porque a gente não tinha visto foto, não tinha visto nada. E aí elas levaram um susto e elas saíram correndo, vocês lembram, filha? E aí a hora que elas acharam que a gente ia desligar, elas se abraçaram e falaram, meu Deus, eles são tão legais. E a gente teve muita dificuldade de dormir naquele dia, porque já nasce ali algo muito especial, né? Sim, foi incrível, assim, foi uma sensação que parecia realmente que a gente estava conversando há muito tempo já. Há muito tempo. Existia uma conexão ali quando a gente começou a conversar, que foi incrível. Eu já olhei e falei, nossa, é pra ser nossos pais de verdade.
porque o jeito dele, eles não mudaram, eles não foram diferentes, foram eles mesmos, sabe? Então eu olhei assim, eu falei, é eles mesmos que são nossos pais. Mesmo morando aqui no Paraná, eu tenho todo o apoio dos meus pais, né? Eles cuidam muito bem de mim. A gente mantém sempre o contato, né? E a minha família é minha base. Eu acho que o momento em que eu percebi que eles realmente eram minha família foi no processo de adaptação, né? Porque pela forma como eles cuidavam de nós, né? Com tanto carinho, com tanto amor, e principalmente pela forma como eles faziam com que a gente se sentisse acolhida, né? Então foi ali que eu percebi que realmente era o meu lugar e que realmente eles eram minha família. A última visita que nós tivemos com elas, a gente ficou numa pousada e foi muito gostoso, tinha uma piscina, verdade. Então a gente teve um fim de semana incrível, a gente brincou muito e daí na hora de ir embora, a Lu, ela ficou muito mal. Porque a gente não aguentava mais isso, de ter que levar elas pro abrigo de volta e ir embora. E eu com ela no colo, a gente acolhendo ela, filha, calma. Ela falou, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora pra casa. E daí, tipo assim, uma semana depois, ou na mesma semana que a gente voltou, aí a gente teve essa notícia da nossa guarda provisória e a gente foi buscar os nossos tesouros. A gente tava se preparando, montando tudo, né? E aí quando saiu a gente já foi buscar, a gente nem ficou pensando muito. E cara, foi incrível, né? A gente tivemos várias experiências ali, foi muito gostoso. O primeiro dia na escola, comprar uniforme para elas, foi algo assim muito maravilhoso. A história da Luana, da Daniele e da Melissa ajuda a explicar uma conta que não fecha. Hoje, mais de 35 mil pessoas estão na fila da adoção no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, cerca de 5 mil crianças e adolescentes ainda esperam por uma família. Essa matemática muda quando entra em cena a adoção tardia. A maioria das fichas de adoção geralmente é recém-nascido, menina e branca. Infelizmente, tá? A gente tenta mudar essa ideia aí dentro do grupo, né? Tirando esse romantismo em cima da adoção e esse preconceito também em cima da adoção, né? Mostrando a realidade que se tem hoje no Brasil e nos abrigos. As meninas também tinham os irmãos delas, né? Que também estiveram com elas no abrigo por um tempo e um deles estava lá ainda. E aí ele pegou e conversou com a gente, ele falou assim, eu falo para os meus amigos, vocês têm que valorizar os pais de vocês, porque eu gostaria tanto de ter, mas eu não tenho. E aí eu ficava assim, tipo, de ver aquelas crianças tão incríveis, assim, com um coração tão bom, só querendo receber um colo, só receber um boa noite, receber amor. Os adolescentes também têm sonhos, têm sentimentos e muita vontade, né, de viver um amor de uma família. Que a idade não diminui a importância desse vínculo. Sentir no coração, né, que isso pode ser levado a outras pessoas que estão aguardando, né, esses jovens que estão aguardando nos abrigos. Foi com eles que eu aprendi o verdadeiro amor e o cuidado, né? E isso eu vou levar para a vida toda. Sou muito grata a eles. Eu queria agradecer por eles ter nos aceitado como filhos e por nos amar cada dia mais. A gente só tem que agradecer mesmo. E a gente ama muito eles. Muito bem, o RC Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, começando a semana. Nós vamos juntos até sexta-feira em 2 edições, viu? A primeira ao 12:30, depois aqui às 10 da noite. Lembrando que você pode rever todas as reportagens também no canal no YouTube da TV Claré, no portal tvclaré.com.br e também mais informações lá no nosso Instagram. Desejo a você uma ótima noite, um bom descanso. Tchau, tchau.